Muitas vezes nós tomamos decisões que elas parecem ser as coisas mais acertadas naquele determinado momento para as nossas vidas. Às vezes a gente acerta e a gente erra quando a gente acha que deve fazer de determinada forma, quando parece ser o melhor, mas a gente comete um erro quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e a gente acredita que basta o nosso entendimento para que tudo vá bem. E aqui, às vezes os projetos começam errado por falta de nós buscarmos a direção de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 21, versículo 8 em diante. Gênesis 21, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco, meu Deus, nesta hora, que a Tua palavra nos oriente a cada dia, Pai, que a Tua voz, Senhor, seja a direção para que nós possamos tomar as melhores decisões, e que nós, meu Deus, venhamos aprender a termos coragem, Senhor, de ouvir a Tua voz e de fazer tudo aquilo que o Senhor nos instrui, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos e Te bendizemos. Amém. Assente-se no seu lugar, graças a Deus. A história de Abraão, de Sara, de Ismael e de Isaque, com Ismael, filho de Agar, nós conhecemos, mas um dia Deus visitou Abraão e falou para ele: olha, você vai ser um pai de uma grande nação. Mudou o nome dele de Abrão, de pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Mas Sara, ela estava na tenda, ela já estava idosa, e ela não acreditou que Deus poderia, do ventre dela, sair ainda uma criança. Eles não tinham filhos, mas o nome dele, para ele, era uma vergonha, de pai exaltado e não tinha nenhum filho. Mas Deus fala para Abraão: eu farei de você uma grande nação. E Sara, ela arranjou um jeito de fazer acontecer do jeito dela. Abraão e Sara ouviram Deus, falaram com Deus, mas Sara falou: olha, não tem como sair algo do meu ventre, eu já sou velha, já sou idosa, você já tem 90, eu já tenho 80, e se passaram 10 anos, irmãos, até que veio Isaque. Mas Sara teve uma ideia brilhante. Às vezes a gente tem ideias brilhantes, irmãos, que só ao nosso entendimento é brilhante, mas para Deus é algo obscuro. E Sara falou: olha, você vai se deitar com Agar, Agar é minha escrava, então o filho de Agar vai ser o nosso filho, vai ser o meu filho, vai ser o seu filho. E a ideia pareceu boa. E então Abraão teve um filho com Agar, e o nome dele foi Ismael. Mas a gente ouve pouco a respeito de Ismael, porque logo em seguida, logo na sequência, a gente vê a história deles sendo finalizada a partir da Bíblia, mas a descendência deles, a descendência de Ismael, ela caminha por todo o Velho Testamento, ao lado do povo judeu, e a gente vê aqueles povos ali. Mas, quando a Sara teve filho, nasceu então Isaque, o filho da promessa. E então Sara ficou
constrangida porque o Ismael, ele humilhava Isaac. Isaac já era menininho e Ismael já era um adolescente. Ele humilhava Isaac. Então, Sara começou a ficar brava com essa situação e falou para Abraão: Abraão, manda esse menino embora. Manda essa escrava embora, porque eu não quero saber. Esse menino não é meu filho. Agora já não era filho mais. E eu não quero saber mais disso, porque isso vai dar ruim. Então manda embora. Mas no texto que nós lemos, nós percebemos que Abraão, ele ficou constrangido. Abraão ficou preocupado, porque Ismael era filho dele. E o que seria de Ismael? Mas Abraão não ficou preocupado com Agar. Agar era escrava. Ficou preocupado com Ismael, que era o filho. E Deus volta a falar com Abraão: Abraão, ouça a sua esposa. Faça o que ela está falando, do jeito que ela está falando, porque eu vou fazer a partir de Isaac uma grande nação. Ele é o filho que eu te prometi. O Ismael é o problema que você arranjou para sua cabeça. Olha só. Ismael havia sido um problema e Ismael é um problema até hoje. Até hoje, Ismael é um problema. Porque são os povos que guerreiam contra Israel até hoje, são descendentes de Ismael. Olha o tamanho do problema. Por causa de uma ideia brilhante. Por causa de uma ideia que pareceu boa. Causou um grande problema. Mas Deus acalma o coração de Abraão. Fala: eu vou cuidar do menino. Mas em Isaac vai se cumprir a promessa. Irmãos, quantas vezes nós temos uma convicção de algo e a gente toma decisões que são precipitadas. A gente faz algo sem antes ponderar, sem sequer às vezes orar e falar com Deus e pedir a instrução dele a respeito daquela decisão que nós estamos tomando. Irmãos, e às vezes a gente pode colocar no coração que as decisões que nós precisamos orar a Deus são as coisas grandiosas, são as decisões que dependem de recursos grandes. Você sabia que pequenas decisões, elas influenciam lá na frente em grandes resultados? Grandes resultados. Sara teve uma pequena ideia e causou um grande transtorno para toda a humanidade. Então, tudo que nós decidirmos pode ter resultados grandes lá na frente, pode potencializar lá na frente. Então, nós precisamos ter uma vida de oração, de buscar a direção de Deus em todas as coisas. Quantas vezes, irmãos, a gente decidiu comprar algo que não estava nos planos de Deus e não estava nem no nosso orçamento para a gente comprar, mas a gente foi lá, achou legal. A gente descobriu uma coisa que a gente nem sabia que precisava, mas quando a gente conheceu aquilo, a gente falou: puxa vida, como eu precisava disso. Você já passou por isso? Já visitou aquelas lojinhas de R$1,99? Hoje não tem mais nada de R$1,99, né? Mas aquelas lojinhas de R$1,99 a gente ia para dar uma olhada. E a gente saía com uma sacola de coisas, porque a gente descobria tantas coisas que a gente tinha tanta necessidade e que a gente nem sabia que precisava. Mas a gente ia lá e gastava, sei lá, em R$1,99, a gente gastava R$40, R$50, isso para jogar baixo. Não é assim, irmãos, a gente descobre coisas que a gente nem sabia que precisava. E às vezes a gente vendeu coisas que nem precisava se desfazer, não era o momento de se desfazer daquilo, porque a gente achou bom, talvez era uma saída para resolver algum problema, e a gente tomou uma decisão precipitada. Quantas vezes nós entramos em lugares onde Deus não queria que a gente estivesse, em momentos, em ocasiões que não era o momento da gente estar ali, não era o lugar da gente estar. E pior, quantas vezes nós saímos de lugares que Deus havia colocado a gente, mas a gente, pela nossa cabeça, por qualquer outra questão, a gente decidiu sair dali, porque a gente decidiu que não era mais o momento de estar ali. E às vezes era ali o lugar onde Deus havia nos colocado, para que a gente pudesse crescer, desenvolver, brilhar, fazer algo diferente.
Então as nossas decisões, elas não podem ser precipitadas. As nossas decisões não podem ser tomadas no ímpeto, no nervosismo, no alvoroço, numa emoção. E existe um momento em que a gente não deve tomar decisões, irmãos. É um momento em que as emoções estão afloradas na pele. É um momento de uma discussão. Discussão não é momento de decisão. É momento de discutir, de resolver, de ponderar, de conversar, de chegar a um denominador comum e de anular aquela questão. Resolver tudo o que precisa ser resolvido. Momento de discussão não é momento de decisão. E quantas pessoas tomam decisões, às vezes, no calor de uma discussão? Já percebeu isso? Quantos casamentos foram desfeitos no calor de uma discussão? Quantos casamentos foram feitos no calor de uma emoção? Percebe? Que quando as emoções estão afloradas, não é hora de decidir, é hora de ponderar, é hora de parar, de orar, de conversar com Deus. O momento em que a gente está triste, o momento que a gente está muito alegre, não é hora de tomar decisão. Às vezes, as pessoas estão muito felizes, sei lá, vem um 13º, um 14º gordo, e aí as pessoas estão muito felizes e elas resolvem tomar uma decisão. Poxa, agora eu vou comprar um carro novo. Não dá, às vezes o dinheiro não dá nem para a entrada. Mas a pessoa, ela fala, não, porque agora vai ser bom, vai ser diferente, e ela está feliz da vida e ela faz uma besteira. Às vezes no momento de grande tristeza, a gente fala coisas que não devia, a gente magoa pessoas que estão ao nosso lado, porque a gente fez o que não precisava fazer, simplesmente porque as emoções estavam afloradas demais, e a gente trocou os pés pelas mãos. Então, um momento de emoção, tanto de tristeza quanto de alegria, não é hora de decidir. Não é hora de mudar o rumo da vida. Não é hora de parar, não é hora de avançar, não é hora de comprar, não é hora de vender, não é hora de entrar, não é hora de sair. É hora de você parar e falar com Deus. Primeiro, se está muito triste, fala, Senhor, meu coração está quebrado, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu cuidado. Se há uma alegria muito grande, é você parar e falar com Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor me abençoou tanto, me dá sabedoria, Senhor, para eu fazer o que precisa ser feito, me dá a direção para eu tomar as melhores decisões e não fazer besteira. Em todo tempo nós precisamos procurar, buscar a presença de Deus. Às vezes a gente leva bronca, irmãos. Talvez essa palavra pareça uma bronca, mas não é, é instrução de Deus. E quando Deus nos instrui, nós precisamos ficar felizes que Ele está cuidando de nós. Quantas vezes, irmãos, lembre-se da sua adolescência, da sua juventude. Talvez você esteja na adolescência e juventude, mas quantas broncas a gente já levou dos nossos pais? Quem já levou bronca dos pais? E todo mundo. Todo mundo filho desobediente. Não é, irmãos, a gente aprende. A gente está aprendendo, a gente não nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo, nem os nossos filhos nasceram sabendo. Então, a gente foi ensinado. Os nossos pais nos orientaram até um determinado ponto, até onde deu, até onde foi possível. Eu saí de casa, irmãos, com 21 anos de idade. 21 anos. Eu saí da casa dos meus pais. E até os 21 anos de idade eu obedeci o meu pai e a minha mãe. Às vezes com meus 20 e poucos, meu pai falava assim, volta cedo hoje. Eu falava, que horas, pai? 10 horas. Sim, senhor. 10 para as 10 eu estava em casa. Porque eu já tinha maturidade para entender. Quando eu era mais novo, era 10h15, 10h20. Era um pouquinho depois. E aí vinham as consequências. Então, aprender a obedecer é sinal de maturidade. Aprender a ouvir é sinal de maturidade. E no trabalho, irmãos, poxa vida, a gente não erra no trabalho? Não leva bronca no trabalho?
É gostoso levar bronca? Não, ninguém gosta de levar bronca. Às vezes as pessoas falam assim, levar o pito, né? Não sei como é que são os termos que se usa, mas levar uma bronca. Ninguém gosta, irmãos, de ter atenção chamada, porque errou, porque tropeçou, porque fez besteira às vezes, porque fez errado. A gente não gosta de levar bronca, mas melhor é a bronca do que a demissão. Melhor é a bronca do que a desistência. Melhor é a bronca do que deixar a gente errando por toda a vida. E Deus cuida de nós. Fala comigo, Deus cuida de nós. Às vezes a gente quer que Deus seja apenas aquele que vai cuidar da gente, o que vai ser aquele socorro, como no Salmo 121. O Senhor é o meu socorro, o meu refúgio. Como é bom estar agarrado com o Senhor. A gente acha que Deus é só isso. Tem pessoas que se firmam apenas nisso, no papai querido, no paizinho querido, mas não entendem que Deus é um pai justo, um pai correto, um pai que instrui, que nos quer ver crescer. Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 6 em diante. Na verdade, versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 4, por favor. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama, e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Olha que pesado isso. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Irmãos, Hebreus aqui é uma lição de vida. Esse texto que nós lemos é uma lição grande para a nossa vida. O pai, ele corrige o filho, o pai disciplina o filho. Aí tem gente que pega esse texto, pega ali a parte da disciplina, e quer aplicar isso como se fosse um troféu que se fizesse na igreja. Pega a pessoa, humilha a pessoa e fala, você está sendo disciplinado, e expõe o problema para todo mundo, e faz a pessoa passar vergonha na frente de todo mundo. Irmãos, isso não é disciplinar ninguém, isso daí é um regime esquisito, para não falar mais do que isso. É algo absurdo que se faz, de humilhar pessoas, de constranger pessoas, e a palavra de Deus não nos instrui dessa forma. A disciplina, irmãos, ela existe. A correção existe, mas nós precisamos entender que isso é algo bom, porque se nós estamos sendo disciplinados, nós estamos sendo corrigidos, e eu falo nós, eu também estou incluído, todos nós estamos incluídos nisso. Se nós estamos sendo corrigidos, disciplinados, é porque nós estamos sendo
cuidados. Cuidados. Deus tem zelo pela sua igreja, Deus tem zelo pelo seu povo, e Deus, Ele cuida de você como a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos é essa íris aqui, ó. Se você tentar você colocar o dedo, você mesmo não deixa, você fecha seus olhos em proteção, é automático. Deus cuida da gente dessa forma. Deus não deixa que ninguém nos machuque, Deus não deixa que ninguém nos humilhe, Deus não deixa que ninguém nos constranja, mas Ele cuida de nós. Ele chama a nossa atenção, Ele nos corrige, Ele nos constrange, mas é com o amor. Com o amor. Em um determinado momento da nossa vida, nós aprendemos, nós entendemos que toda a correção dos nossos pais era boa para nós, porque eles queriam o nosso bem. Ah, pastor, o meu pai me batia, o meu pai me espancava, o meu pai, minha mãe, isso e aquilo. Irmãos, eu conheci todo tipo de pais, eu vi amigos meus passando por situações inúmeras. Inúmeras. Quem aqui nunca apanhou dos pais? Todo mundo. E isso fez você se tornar mais fraco? Não estou defendendo nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de coisa nada desse tipo. Mas irmãos, a gente apanhava de Havaianas, de Ipanema, de Raider, de tudo. Raider doía mais. De cinta, de varinha, de mangueira. Que mais? Hã? Fala aí. Cabo de vassoura. Meu pai apanhou de serrote uma vez. Meu Deus. Hã? De café? Café? É o pacote do café? Santo Deus, tem criatividade para tudo, né? Mas irmãos, o que tinha na mão, a mãe lançava. E assim, irmãos, é um negócio absurdo, porque os nossos pais deviam ir para as Olimpíadas, porque bom de alvo eles eram, não errava uma. Irmãos, eu lembro que eu apanhava dia sim, irmãos. Mas então você era bonzinho, né? É desse jeito aí que você está pensando. Irmãos, era cintada, era varinha de marmelo, era o que tinha. E na época, era o melhor que os nossos pais conseguiam nos dar. Hoje, a gente tem outros métodos. Hoje, a gente tem outras disciplinas. Hoje, a gente tem castigos que a gente pode dar para os nossos filhos, que não são na pele, no couro, mas dói na alma. Tira o celular por 1 mês. Tira o celular por 3 meses. Meu Deus, pastor, tadinho não, disciplina, corrige, não dói, irmãos, faz parte da vida. Tira o celular por 1 ano, aí é contigo. Mas hoje, a gente tem ferramentas nas nossas mãos para nós cuidarmos bem dos nossos filhos, sem precisar encostar a mão, sem precisar constranger, sem precisar humilhar, sem precisar de nada disso, irmãos. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu direção. Então a gente precisa usar as ferramentas que nós temos da maneira correta. Mas Deus, Ele tem os meios dele. E às vezes o meio de Deus, ele é duro com a gente. Mas nós precisamos ter discernimento. E falar, Deus, é o Senhor que está cuidando, é o Senhor que está disciplinando, é o Senhor que está me corrigindo, não foi besteira que eu fiz, Satanás está entrando na minha vida, que está doendo pra caramba, está machucando. Falar com Deus, buscar do Senhor a orientação, buscar do Senhor clareza, irmãos, para ter entendimento que é Deus que está fazendo. E quando nós temos entendimento que Deus está fazendo, então nós sabemos que Ele está cuidando de tudo. Salmo 46 fala assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Deus está dizendo, olha, acalma, para, sossega, perceba que eu estou cuidando de tudo. Saiba que eu sou Deus, eu sou maior do que tudo, eu criei tudo, então eu vou resolver tudo. Mas
desde que nós possamos confiar as nossas vidas ao Senhor, desde que nós possamos colocar nas mãos de Deus a nossa vida, a nossa história, o nosso futuro, aquilo que virá pela frente. Mas quando nós confiamos ao Senhor dessa forma, então as coisas vão bem. Abraão, voltando em Abraão, ele precisou obedecer à voz de Deus, e ele precisou confiar que Deus faria o melhor. Muito antes desse episódio que nós lemos, Deus falou para ele, Abrão, não havia nem mudado o nome dele, Abrão, você vai sair da casa dos seus pais, da terra da tua família, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não ficou discutindo, Senhor, mas para onde o Senhor vai me mandar? Lá é legal também igual aqui na casa dos meus pais? Lá eu vou ter café da manhã na mesa todo dia? Lá eu vou ter roupa lavada que minha mãe lava e põe no meu guarda-roupa todo dia? Lá eu vou ter tal coisa, lá eu vou ter isso, vou ter aquilo. Abraão não ficou discutindo, não ficou perguntando. Abraão ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Ele saiu da casa dos pais, do meio da família dele, e andou. Saiu andando. E no caminho Deus mostrou tudo. No caminho Deus foi mostrando. Às vezes a gente quer a receita pronta, irmãos. A gente quer ter certeza do resultado que nós vamos ter se nós fizermos algo. Se nós estudarmos a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver que o resultado está claro. De tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E quando nós entendemos a lei da semeadura e da colheita, então nós plantamos sem medo. E quando eu falo plantar, eu falo de tomar boas decisões, de fazer o que precisa ser feito. Então, quando nós decidimos segundo a orientação de Deus, segundo a palavra de Deus, então, com certeza o resultado será bom. Às vezes a gente não precisa saber exatamente tudo aquilo que vai acontecer. Irmãos, e na maioria das vezes Deus não nos mostra como é que vai ser lá no futuro. Quando você estava namorando, acredito que talvez a maioria aqui seja casado. Quando você estava namorando, você sabia o que ia acontecer lá no futuro? 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos depois, você já tinha certeza de que tudo ia dar bem? Tudo ia ocorrer maravilhosamente bem? Ou você conseguiu prever os problemas da vida? Não. A gente sabia que ia ter problema pela frente. Talvez a gente achasse que não ia ter problema. Na nossa inocência da juventude, a gente achou que a nossa vida ia ser um mar de rosas pela frente, que a gente não ia passar por dificuldade nenhuma. Mas ao longo do caminho, irmãos, vão vindo os problemas, vão vindo as dificuldades, e a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai vendo que Deus vai cuidando de tudo, que Ele continua sendo Deus, que Ele não mudou nas nossas vidas, irmãos. Continue confiando. O Senhor que nós servimos é o Senhor dos senhores, é o que cuida de tudo, é o que nos conhece no mais profundo da nossa intimidade, que sabe lá no profundo os nossos anseios, as nossas decepções, as amarguras, as nossas alegrias, as nossas celebrações que às vezes são caladas. Deus conhece o nosso íntimo, e Ele sabe muito bem de tudo aquilo que a gente precisa. Ele sabe muito bem de tudo aquilo que a gente anseia, sejam as coisas grandiosas, sejam os pequenos detalhes do dia a dia, sejam as pequenas coisas que nos alegram a cada dia que passa. Eu tenho um testemunho da minha vida que marcou a minha história, irmãos, e para você ouvir e saber que Deus cuida de pequenas coisas, e talvez você já tenha percebido isso na sua vida, em pequenas alegrias que fazem parte do nosso dia a dia, que parecem coisas corriqueiras, parecem coincidências, coisas do acaso que nos alegram, mas quando nós paramos para raciocinar, para entender, nós vamos dar crédito a Deus por todas essas coisas. A primeira igrejinha que eu abri, no meio do mato, no meio
da cidadezinha lá do interior onde eu morava, num lugar que ninguém queria ir, irmãos, um bairro que era desconhecido. Ficava a 14 quilômetros do centro da cidade. Eu descia de ônibus na beira da rodovia, andava 3,5 quilômetros em estrada de terra, para fazer o culto lá naquela casa, com aquelas famílias que ali estavam. Eu chegava 3 da tarde, 3:30 da tarde, mais ou menos, na beira da pista, ia visitando casa por casa, batendo de porta em porta, chegava na casa de fazer o culto lá às 6:30, 6:30 da tarde, tinha uma senhora lá, dona Cleonice, uma senhora, acho que ela tinha naquela época uns 60 anos de idade, 60, 65, e ela me recebia com um pão caseiro, feito no forno a lenha, no fogão, no forno a lenha, uma geleia caseira, manteiga caseira, tudo natural. Sentava, batia um papão com ela, tomava aquele cafezinho da tarde, maravilhoso, dona Cleonice fazia. Às vezes ela convidava os filhos, os netos, para depois ter o culto. Ali se tornou uma igreja. Mas um dia ela me deu um potezinho de geleia feito de fruta pega lá no mato. Irmãos, eu nunca tinha comido uma geleia tão gostosa na minha vida. Que coisa deliciosa. E todo sábado que eu ia fazer o culto, lá naquela igreja, naquele lugar que estava se tornando uma igreja, eu pegava uma colherzinha e dava uma colherada naquela geleia. E naquele dia eu raspei o vidro, comi o restinho de geleia que tinha e coloquei na pia com água para lavar depois. E fui, peguei o ônibus, desci. Mas quando eu coloquei o potinho na pia, eu pensei assim, como seria bom se a dona Cleonice me desse um outro potinho de geleia? Ia ser muito gostoso. E fui embora, visitando casa por casa, orando, tomando cafezinho, conversando. E aí cheguei na casa da dona Cleonice, bati palma, que era o lugar que a gente fazia o culto. E a filha dela com o marido da filha dela na casa vizinha, pastor, minha mãe não está aí não, minha mãe foi para Peruíbe visitar a irmã, tal, vem aqui para casa, fica aqui com a gente, depois a gente faz o culto. Aí fui lá, conversei com eles, tomei café, tal, e aí fomos para a casa da dona Cleonice, que estava ali à nossa disposição, para fazer o culto. Fiz o culto passou, tal, meu irmão foi me buscar, porque se meu irmão não me buscasse, o ônibus era só na segunda de manhã. Quando eu estou dentro do carro, a filha da dona Cleonice vem correndo, pastor, pelo amor de Deus, não vai embora. Eu tomei um susto, falei, alguém se machucou, meu Deus do céu. Ela falou, se eu não entrego isso para o senhor, a minha mãe me mata. Ela veio com uma sacolinha, um paninho e um pote de geleia dentro, embrulhadinho, bonitinho. Aí eu falei para o meu irmão, desliga o carro que eu preciso dar um testemunho. Falei, hoje eu comi a última colheradinha daquele pote de geleia que a sua mãe me deu há mais de um mês. E no meu coração eu senti uma vontade de ganhar um pote de geleia. Eu não dobrei o meu joelho, eu não falei para Deus, eu não pedi para Deus, Deus, como o Senhor é bom, manda mais um pote de geleia. Não, eu só senti uma vontade de ganhar mais um potinho de geleia. E aí a gente percebe como Deus cuida de tudo. Um simples pote de geleia que a gente pode comprar no supermercado, custa baratinho, mas Deus, Ele tem o cuidado de alegrar o nosso coração, até nas coisas mais pequeninas. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele toda a sua vida, toda a sua caminhada. Você vai ver que as pequeninas coisas que acontecem no seu dia a dia, que trazem alegria, trazem uma leveza, um refrigério no seu coração, você vai começar a ver que é o próprio Deus criando para que você saiba que Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus dos impossíveis, irmãos, mas Ele é Deus do cuidado. Ele é Deus do detalhe. Ele é o Deus daquele pequeno sorriso que às vezes a gente tem de algo que impacta a nossa vida, que a gente chega em casa mais leve por causa daquilo. Irmãos, eu vou ser sincero, eu não lembro nem o sabor daquela geleia, mas eu nunca mais vou me esquecer do cuidado de Deus na minha vida.
O cuidado de Deus por nós é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Ouça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Coloque em prática aquilo que Ele está dizendo, porque isso é semente para as nossas vidas. A colheita será maravilhosa. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 11 e versículo 14. Diz assim no versículo 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Versículo 14 diz assim: Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Nós precisamos buscar a Deus, buscar a direção, a presença dEle. Ele vai nos orientar e Ele vai mudar a nossa sorte, em nome de Jesus.